Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve mocidade, eu sou a Samara. Somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. Evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre a lei de liberdade. Mas antes disso, roda a vinheta. Então vamos iniciar. Rafa vai fazer a prece pra gente. Então vamos fechar os nossos olhos, como sempre, elevar os nossos pensamentos mais alto e rogar a Deus, Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Que possamos contar com a presença da espiritualidade amiga a nos envolver, a nos dar os bálsamos que necessitamos, Senhor, para as nossas lutas diárias, mas acima de tudo a força e a coragem. E que possamos compreender as lições que aqui aprenderemos e colocá-las em práticas no nosso dia a dia. Que possamos sempre ter em Jesus o nosso norte, o nosso guia, o nosso modelo. E com a tua permissão, a permissão do nosso Mestre Jesus e a permissão da espiritualidade que dirige esse trabalho, nós iniciamos o encontro da mocidade. Muito obrigado. Mocidade, para falar da lei da liberdade, nós vamos mostrar um outro lado nosso. Um lado que eu sinto algo de artístico no ar. Um lado assim que de repente a gente estava assim, do nada, pimba, apareceu esse lado na gente e nós resolvemos fazer o quê? Poesia. Isso aí, nós resolvemos fazer, nós vamos explicar a lei da liberdade para vocês com uma poesia de nossa própria autoria. Afinal de contas, temos a liberdade de fazer na forma de poesia. E vocês têm a liberdade para rir da gente se vocês acharem que ficou engraçado. Vocês só não têm a liberdade de parar de assistir. Não, essa liberdade vocês não têm. Então vamos iniciar aqui. Como é uma poesia muito sofisticada, assim, tem um ritmo poético, é quase uma melodia. Nós vamos começar, então, Rafa, pode começar. Bom, falaremos nesse dia da lei de liberdade. Se você não sabia, é uma lei para a eternidade. Gente, maravilhoso! Isso é que são versos rebuscados. Rebuscados, eu digo até, assim, veio uma inspiração. De rima rica. Uma inspiração. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para você, porque como poesia ficou complicado. Às vezes a pessoa não entende poesia. Vocês não podem não alcançar. A gente compreende que vocês não devem entender de poesia como nós entendemos. Esse pequeno trecho está querendo falar que a lei da liberdade é uma lei natural. Por isso que ela é uma lei para a eternidade, entendeu? Se você não sabia, você está sabendo agora. É uma lei natural, divina, para a eternidade. Vai lá, você agora, capricha. Não somos totalmente livres se estivermos acompanhados. Se estivermos aos pares, estaremos limitados. Rolou até uma emoção, dada a sutileza de cada verso, a profundidade em cada um dos versos. As rimas são melódicas. Gente, o que está querendo dizer com isso é uma coisa muito importante. A liberdade total, ela não existe se a gente tiver um grupo. Só existe liberdade total se a gente estiver isolado. Mas isso a gente já viu que é errado, porque temos a lei da sociedade. Sim, sim. Não é isso? Até a gente ficar retirado, quando a gente viu na lei de adoração, né, que o isolamento também não é bom. Temos a lei da sociedade. Então a gente, na verdade, não vai estar isolado, porque é a única forma da gente ser livre. Quando a gente fala de ser livre, uma liberdade total, é fazer tudo o que a gente quer. Nós não podemos fazer as coisas que magoem as outras pessoas. Se já tem outra pessoa junto de mim, logicamente que eu não posso fazer o que eu quero. Existe outro ser na qual eu tenho responsabilidade, respeito, e não posso fazer muita coisa que eu quero fazer. Pode ser
que quem está ao meu lado não queira, que atrapalhe. Isso mesmo. Que é aquela história do... Como é que é? O meu direito Termina onde o teu começa. Começa o do outro. Isso. E isso é uma verdade. Vamos lá. Tem gente que até conhece o valor da liberdade, mas o orgulho apetece e ele falta com a verdade. Gente, me arrepiei aqui. Que forma de chamar de mentiroso, né? Isso está falando daquelas pessoas que sabem que a liberdade do outro é preciosa, mas que na sua vida particular agem oprimindo, agem com covardia, né? Então isso é o orgulho. A pessoa sabe o valor da liberdade, mas age contra a liberdade do outro, porque aquilo vai favorecer o seu orgulho. Mas eu vou ler um outro trechinho que complementa. Olha só. Eu digo sem receio que esses são inteligentes, porém não haverá meio de evitar as lágrimas quentes. Quer dizer que a pessoa pode até ter o entendimento, inteligência suficiente para entender que a liberdade é importante, mas em favor próprio ela acaba não dando liberdade aos outros. Consequências virão desse ato. Isso mesmo. Porque é aquela história de que, como é que é? Toda ação tem um efeito. Isso todo mesmo. efeito tem uma causa. Isso aí. Lei de causa e efeito. Olha, se você está indo contra uma lei que é uma lei divina, que é a lei de liberdade, se você está tolhindo a liberdade de outra pessoa, seja de que forma for, a gente, claro que vai acabar sofrendo a consequência desse ato. Inclusive, você usou muito bonito a coisa das lágrimas quentes. Gente, lágrimas quentes. Olha a profundidade disso. Foi assim, uma coisa mesmo, fui inspirada. Eu fui inspirada por inspiração, gente. Deixa aí. Aqui. Eu me perdi. Lá vou eu. Mas agora eu afirmo, sem nenhum constrangimento, para não nos iludirmos com a liberdade do pensamento. Porque aí a gente essa foi demais. Né? Constrangimento e pensamento. Gente, eu sou um gênio. Foi assim, foi delicado e complexo ao mesmo tempo, eu achei. Falando o quê? Falando que nós temos liberdade no pensamento, mas pra gente não se iludir com essa liberdade, não. Não se iludir, eu posso pensar qualquer coisa, né? Ninguém vai saber o que eu estou pensando. Poder, pode. Pensar, a gente pode. Mas será que, não tá, como a gente acabou de falar, será que não traz consequências o pensamento, o tipo de pensamento que a gente tem? Então eu vou falar a próximo trechinho, a próxima estrofe, tá? Essa é ilimitada, porém ela não é impune. Deus não deixa escapar nada e da culpa tu não é imune. Viu só? Em versos e poesia, falando o que a gente estava conversando. A gente pensa, a gente pode pensar no que quiser. Eu acho que não inventaram ainda nenhum tipo de algema para pensamento. Até mesmo da hipnose, né? Eu não entendo muito não, mas você não consegue, por exemplo, convencer a pessoa a fazer uma coisa que ela ache imoral. Uma coisa que fira a sua moral, a pessoa né? É o que dizem. Sim, é o que dizem, não entendemos nada. Então, se a gente tem essa liberdade de pensamento, embora também queira, às vezes, enfiar pensamentos em nossa cabeça, mas, no final, sempre somos nós que decidimos o que a gente vai pensar. Tá? Não adianta querer botar a culpa. Existe sim, pessoas que estão a todo momento querendo nos dizer o que pensar, mas cabe a gente saber ou não. E o que a gente pensa é responsabilidade nossa. Tá? Se eu tenho pensamentos, se eu ajo de uma forma, né, talvez perante a sociedade, mas penso em coisas totalmente diferentes, aí já existe, vamos chamar de um erro,
né, de um fato reprovável a questão do pensamento, tá? O pensamento é uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes o jovem, a mocidade, não está atento a isso. Quando nós pensamos, nós vibramos junto com o nosso pensamento. E nós atraímos por essas vibrações espíritos que estão afins a ela. Espíritos, não almas. Você vai estar com almas, que é o espírito encarnado, que tem afinidade com você. Mas você vai ter espíritos à sua volta, que vibram naquela mesma frequência dos seus pensamentos. Qual é a frequência que os seus pensamentos estão vibrando? É interessante a gente saber que os pensamentos até podem formar imagens externas com o fluido que nos envolvem. O nosso pensamento plasma coisas que a gente, embora não veja no mundo material, é visto no plano espiritual. Quais são os espíritos que estão vindo ver essas imagens? A gente precisa ter responsabilidade com a nossa liberdade de pensamento, né? E quando a gente fala que Deus não deixa nada escapar, na verdade, a nossa consciência, Ele fez lá para cada um de nós a nossa consciência. E nós mesmos vamos nos reprovar no futuro. Deixa eu expor aqui de novo meus dons artísticos. Sim, por favor. E agora, para fechar, vamos falar de livre-arbítrio. Nós devemos estudar para não cair em vício. Essa tá perfeita. Essa estrofe perfeita, uma perfeição. Reparem que a criatividade já estava acabando. Foi o que deu. Mas tá maravilhoso! Podem deixar no comentário como está maravilhoso. As maravilhosas rimas. Gente, falando de livre-arbítrio. Gente, procura uma rima para arbítrio. Não é mole, não. Não é fácil tu achar uma rima para arbítrio. Tenta aí. Gente, livre-arbítrio, né, é a liberdade, é o livre agir. Isso. Né? Nós, à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente acaba tendo mais responsabilidade. Somos nós, sempre, em última instância, os responsáveis por aquilo que fazemos. São nossas escolhas, gente. Por isso que aqui fala, olha, para não cair no vício. Nossas escolhas levam a gente ao vício. Nosso livre-arbítrio mal utilizado levam a gente aos vícios. Não estou falando só de vícios físico-químicos, não. Estou falando de vícios morais. Os vícios morais são tão perigosos quanto os vícios físico-químicos. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ah, mas eu fui influenciado. Ah, eu estava em má companhia. Nunca eu ouvi ninguém falar assim, ah, não, eu era má companhia para ele. Não, eu sou muito má companhia. Ele fazia isso porque andava comigo. Porque eu sou muito má companhia, nunca ouvi, né? Ou a mãe fala assim, ah, meu filho é má companhia para os outros. A gente tem que se analisar, né? Porque mesmo estando em má companhia, espiritual ou física, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Agora, para finalizar, vou finalizar. A tortura vai acabar. Tá acabando, gente. Livre-arbítrio nasce pequeno e aos poucos vai aumentando. Quanto mais nos desenvolvemos, mais ganhamos o comando. Fechou com chave de ouro. Isso não tem nem que explicar. Isso é autoexplicativo. Isso vem do íntimo, do âmago do ser. Foi. Nasce de nossas entranhas, extrapola, extraborda, sai de nós como luz que emana deste ser poético. Estás louco? Olha só. É a vibração a gente não conseguiu artística. Segurar essa coisa do artista que nós dois temos, né? Mas é o que o Rafa falou. Nós somos criados simples e ignorantes. Ali o nosso livre-arbítrio é pequenininho.
Nós podemos decidir coisas pueris. Assim como as crianças, né? Nascem, começam a engatinhar. Você está sempre atrás da criança, né? Ela não decide nada. Não Você decide escolhe nada. o que ela vai comer, você escolhe o que ela vai vestir. Sim. Ela não decide. Aí ela vai crescendo, vai começando a decidir, né? Ai, não gosto de comer isso, não gosto de comer. Primeira coisa que a criança aqui de casa fez foi decidir o que gostava e o que não gostava de comer. Ele começou a descobrir os sabores e ele foi escolhendo aqueles que ele mais gostava. Então, vai crescendo. A adolescência, você já tem mais autonomia para as escolhas, a juventude, a maturidade. Então, o espírito também é assim. Ele é criado simples e ignorante com o mínimo de livre-arbítrio. Vai aumentando o seu conhecimento, vai aumentando o seu livre-arbítrio, vai aumentando a sua condição de fazer as escolhas. Aquilo que no início era um instinto de sobrevivência, satisfazer aquelas necessidades biológicas, aos poucos vai se transformando em sentimentos e vai se agindo com a vontade, utilizando o conhecimento que se adquiriu do bem e do mal. E é aí que está a importância da gente ir conhecendo cada vez mais, evoluindo intelectualmente e moralmente, né, através dessas escolhas que a gente faz entre o bem e o mal. E saber que a lei de liberdade é uma lei divina e que a gente precisa respeitar a liberdade de cada um, a liberdade de pensar, a liberdade das suas crenças. Nós temos também que saber usar a nossa liberdade, porque é responsabilidade nossa usar a liberdade. Essa liberdade de escolhas para escolher o bem. E por que escolher o bem? Para sermos mais felizes. Nós seremos mais felizes conforme nos aproximarmos de Deus. E nós precisamos aprender a fazer essas escolhas. Todas essas leis que nós estamos estudando têm como objetivo nos ajudar a nos aproximar de Deus. Conhecendo essas leis. O conhecimento nos ajuda muito. Não é tudo, mas nos ajuda muito. E essa lei, a lei de liberdade, traz uma responsabilidade muito grande, né? Diz que o espiritismo é muito rigoroso. Não. A doutrina espírita não traz nenhuma proibição. Não traz nenhuma proibição. Ela só mostra que tudo que você fizer é sua responsabilidade. E não é coisa nem só do espiritismo, porque Paulo já dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, gente, com essa frase, por inspiração, olha. Por inspiração. Por inspiração, né? Paulo. Inclusive, acho que eu devo ter inspirado o Paulo quando ele falou essa frase. eu vou cortar essa parte. Olha, pra gente parar de extrapolar hoje, nós vamos. Está de bom tamanho. Vamos pedir a Samara para fazer a prece. Vamos acalmar os nossos corações, vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer esses momentos descontraídos de aprendizado. Agradecer a presença dos nossos mentores nesse momento. Agradecer cada oportunidade de ter contato com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Muito obrigada. Que saibamos aproveitar cada uma dessas oportunidades. Em teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome da espiritualidade bendita que sempre nos assiste, encerramos o nosso encontro da mocidade da manhã de hoje com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Valeu, mocidade! Tchau, mocidade! Tchau! Até sábado que vem, hein?